Pessoal, estamos aqui direto da Expert para gravar o nosso 9º episódio do Conexão Quineia. Estou aqui com Danilo Carvalho, de longa data, um parceiro da Quineia, com muito conhecimento em fundos listados, fundos abertos. Estou aqui então, obrigado pelo convite, Danilo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar participando aqui com vocês e falar sobre um tema tão importante que é infraestrutura. E que, infelizmente, a gente ainda tem um gap de conhecimento para que as pessoas possam se aprofundar e começar a investir nesse ativo. E o primeiro gap, eu acho, que é de entender o que é a infraestrutura. A gente fala de uma única palavra, mas temos diversos segmentos a partir deles. Segmento de energia, rodovias, saneamento. E tudo isso, no Brasil, é um déficit, né? A gente tem uma deficiência muito grande nesses segmentos. E aí eu gostaria de começar a falar com você, Aimar, primeiro sobre os segmentos de infra, para que todo mundo tenha essa ciência de o que é cada ponto desse. Cada um tem a sua particularidade, a gente não vai entrar muito nisso para não ser muito técnico, mas a partir disso a gente começa a falar também as possibilidades de investimento. Então, para começar, vamos falar do que é mais conhecido, mais robusto, que é a energia. Quais são os desafios que a gente tem hoje no segmento de energia, que é um fator de infraestrutura, dentro das suas possibilidades de investimentos? Danilo, vou pegar um pouco do gancho do começo da sua pergunta, de definir um pouco o que é infraestrutura para a gente. Sim. Tá? É infraestrutura bruta mesmo. Estamos falando de empresas com grandes ativos e que prestam um serviço básico para a sociedade. Então, pensa em água, que é o saneamento. Saneamento é a concessão de tratar o esgoto e levar a água para as pessoas. Você tem o transporte, que aí se segmenta em rodovia, portos, aeroportos, rodovias. Sim. E o setor de energia, que é um setor muito amplo em si só. Né? Você pensar em energia, a gente pensa em modelo inglês de geração e distribuição de energia que a gente usou aqui no Brasil, né? Que é a geração, a transmissão e a distribuição. Sim. Esses três negócios em si já são muito diferentes. Tem riscos diferentes, retornos diferentes, desafios diferentes. Você pegar na geração em si, vamos quebrar só isso aqui em mais partes. Você tem a geração eólica, solar, nuclear, térmica a gás, térmica a óleo, biomassa, então, que são negócios também diferentes entre si. Sim. Então, mesmo a estrutura bruta, que a gente está chamando aqui de infraestrutura padrão, ela tem muitos segmentos diferentes, com muitos negócios diferentes. E só para terminar, existe um conceito no mercado internacional, que é um conceito mais recente, da infraestrutura social. Sim. Infraestrutura social é escola, hospital e penitenciária, que também são negócios diferentes da infraestrutura bruta, mas que está sendo gradativamente, está sendo apropriado aqui no Brasil. Por exemplo, recentemente, a Lei 12.431, que criou a debênture de infra, agora estendeu o conceito para hospital, saúde e penitenciária. Então, hoje, no Brasil, teoricamente, uma empresa de educação, saúde, pode emitir uma debênture incentivada porque ela foi incluída no bojo da Lei 12.431, que trata de infraestrutura. Perfeito. Só trazendo um disclaimer, a gente está falando de debênture incentivada, sei que boa parte que já é do mercado, né, mas é um título de dívida, e incentivada porque tem um incentivo do governo e são isentas de imposto. E o que é o produto que está dentro do nosso FIINFRA, que é uma das formas de investimento. Falou muito bem sobre a energia, sobre a infraestrutura social, e a gente vê a questão de deficiências, né? Quando a gente fala de energia, e aqui, para quem mora na capital, acaba sendo um pouco mais distante de ver algumas necessidades, por exemplo, de tratamento de água, tratamento de esgoto. Quem mora no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro, não consegue, eventualmente, visualizar a necessidade que há no Brasil desses segmentos. Mas a gente tem uma meta aí para 2033 de trazer água tratada para 99% da população, esgoto e água tratada para pelo menos 90%, que apesar de ser básico, e aí é aquela questão, né? A gente está aqui e algumas pessoas podem pensar, mas, água tratada, precisa de tanta gente assim? De fato, precisa. E aí a gente vê esse espaço para investimentos. No que diz respeito a saneamento, como que você está enxergando assim, os próximos passos e a demanda de investimento? Não apenas do ente público, mas também da iniciativa privada. Tá. Bom, o saneamento é um segmento de infraestrutura. O Brasil tem um déficit de infraestrutura em todos os segmentos, de modo geral. Então, não é só no saneamento.
Tá? Você tem transporte, aeroportos, estradas. Então, assim, a gente, ao longo do tempo, foi investindo um percentual do PIB inferior ao necessário para você modernizar. Você tem dois fatores, né? Você tem que modernizar, o país vai crescendo, você tem que ampliar a sua rede de transporte e você tem que cuidar da depreciação do que já tem. Então, a gente foi, ao longo do tempo, investindo menos do que necessário. Então, você tem hoje um gap importante que o governo brasileiro, seguindo a linha dos governos internacionais, de entender que o orçamento público está exaurido. Não dá para ficar investindo em infraestrutura. Isso é uma tarefa que os governos, os países desenvolvidos já descobriram que você vai conseguir fazer isso com a ajuda da iniciativa privada. Com certeza. Tá? E o setor de saneamento é um exemplo disso no Brasil. Né? A gente tem uma deficiência muito grande no tratamento de esgoto. Metade do nosso esgoto não é tratado. A gente fica falando de ESG, que é uma coisa recente e muito importante, mas o que pode ser mais ESG do que você parar de jogar esgoto na lagoa, na rua, né? Para as crianças, né, que ficam mais doentes porque não tem saneamento básico na região. Então, esse é um gap muito importante do Brasil. Que o governo fez o quê? Ele colocou uma lei que obriga todos os municípios que são quem detém a concessão de saneamento. Isso vem, gente, lá de trás, quando os governos entendiam que o serviço que está diretamente ligado na população, tem que ser uma concessão do prefeito. Telecom era assim. Mudou na época da privatização. Então, hoje, quem define, quem coordena o investimento em saneamento é o município. Tá? E, ao longo do tempo, esses municípios tiveram dificuldade de fazer os investimentos necessários para atender a população. Vou dar um exemplo aqui de um estado grande, um estado importante do sul do país. Estou falando do Rio Grande do Sul. O governador estava ali agora falando para a gente. 22% do esgoto do estado do Rio Grande do Sul é tratado. 22%. Os outros 78% estão na rua. E por que ficou assim? Né? Porque foi essa questão. As concessões municipais e estaduais tiveram dificuldade de fazer os investimentos. Então o que está acontecendo agora? Fruto de uma decisão do Congresso Nacional de obrigar esses municípios a fazer o saneamento básico direito. O esgoto tem que ser 90% tratado, coletado e tratado, e a água, as pessoas têm que ter 99% das economias das residências tem que ter água tratada. Até 2033. 33, 10 anos. Isso é um desafio. É muito investimento para ser feito. Tá? O Rio de Janeiro, por exemplo. Estou vendo o sotaque carioca aqui, vou pegar o exemplo do Danilo. A Sabesp do Rio de Janeiro chama-se SEDAI. SEDAI é uma empresa muito grande. Foi dividida em 4 blocos. Foram vendidos esses 4 blocos para iniciativa privada e essas empresas vão fazer investimentos agora para recuperar, para levar água potável para as casas e para tratar o esgoto. São investimentos de cerca de 30 bilhões de reais para serem feitos nos próximos 10 anos. E exemplos como esse, no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Tem investimento para ser feito lá de cerca de 6 bilhões de reais. Então, isso vai se alastrando pelo país à medida que a iniciativa privada vai ganhando o espaço, né, em prol do serviço público que tem sido muito lento para prover esse serviço, para prover a qualidade de água e esgoto para as pessoas. Então, o que a gente acha? À medida que você vai aumentando a participação da iniciativa privada no saneamento, você vai destravando mais investimento. Sim. Então, para o nosso... Assim, a gente pode olhar aqui de 2 ângulos. Como cidadão, a gente pode ter um país daqui a alguns anos que tenha mais acesso a esse tipo de serviço, com qualidade. Como investidores, isso significa para a gente que a gente pode escolher pegar um pouco da nossa poupança ou da poupança dos nossos clientes e ajudar a empresa do Rio de Janeiro, financiar a empresa, comprar uma debênture da empresa do Rio de Janeiro, comprar ações da empresa do Rio Grande do Sul, porque, né, eventualmente, se ela fizer um bom trabalho lá, ela vai ter uma área maior, vai ter mais clientes, ela atende 22% da população. E quando ela começar a atender 90%, vai crescer a receita, vai crescer. Então, isso pode ser uma oportunidade para os acionistas da empresa, para os financiadores dessa companhia. Sim. E, né, um pouco de lado para a população que está sendo atendida. Então, assim, é um setor no Brasil que precisa de muito dinheiro. Tá ok.
Então, essa primeira parte, acho que todo mundo entendeu que a gente tem uma deficiência grande em infraestrutura em todos os segmentos, seja saneamento, seja rodovias, transporte de modo geral. E agora o ponto é, como que essa turma consegue se beneficiar disso através dos investimentos? Afinal de contas, apesar de ser uma deficiência, nós estamos falando que é necessário o capital privado para essa demanda inteira que a gente tem. Um ponto que com certeza quem está aqui quer saber é, ok, como que eu ganho dinheiro com isso? Como o meu cliente, né, para quem aqui é assessor, ganha dinheiro com isso? E aí a gente tem o primeiro ponto, que como há uma demanda muito grande, há uma oportunidade também muito grande de crescimento. Então vamos falar sobre as possibilidades de fundos que investem no segmento de infraestrutura. Vamos lá. Vamos primeiro falar sobre equity, que aí, de forma um pouco mais rápida, e depois entra em fundos de infraestrutura, FINFRA. De infra, tá. Bom, vamos quebrar em duas partes. Então, as pessoas podem participar desse crescimento da infraestrutura de duas formas. Ou comprando participação numa empresa de infraestrutura, sendo acionista. Como que a gente vira acionista de uma empresa? Ou comprando ação de uma empresa pública na Bolsa. Tem empresas de saneamento, de energia na Bolsa, rodovia na Bolsa. Ou através dos fundos de participação, dos FIPs, que esses fundos investem em empresas de infraestrutura de capital fechado. Qual que é a diferença dos dois? Comprar uma participação na Bolsa, vocês conhecem bem. É mais líquido, tem ali, né, tem uma apresentação, você tem informação, a decisão fica mais próxima, as informações estão mais próximas. E transparente, né? Mais transparente. Num fundo de private equity, num fundo que compra participação na empresa privada, a liquidez não é D2, normalmente é um fundo fechado, que tem um prazo longo de um ciclo de investimento mais longo. Então, aí as pessoas têm que ajustar a liquidez delas. Se eu prefiro uma coisa mais, posso precisar do dinheiro, quero ter uma porta de saída mais rápido, ou se eu estou disposto a colocar um pedaço do meu dinheiro num fundo desses que investe em participação em empresas. Então, esses são os dois veículos para quem quer ser sócio das empresas de infra. Sim. E aí são riscos diferentes, mas se a gente entrar nesse assunto, a gente acaba não falando dos outros. Ok. Uma das possibilidades, como se falou, é de investir diretamente nas ações, e aí tem aquela questão de concentração. Acaba sendo, você escolhe um ativo, empresa XPTO, investiu ali, você só tem aquela empresa. Com os fundos, a gente acaba tendo uma possibilidade de diversificação maior. Empresas não listadas, mas também uma série de empresas. E conta com o gestor que tem essa capacidade, que vai ter ali o contato com a turma da empresa de modo geral e toda a transparência, necessidade de diligência. Ok, então a gente já falou sobre a possibilidade do equity. Na casa nós temos o CADIF, que é um FIINFRA. Acho que seria interessante você falar para quem está nos ouvindo aqui como funciona o FIINFRA, qual é a estratégia de investimento e, primeiro, dando um passo atrás, fala de FIINFRA de modo geral, porque a gente tem outros FIINFRAs, não apenas o CADIF, tem outros FIINFRAs negociados em bolsa, e depois você fala um pouco mais da carteira e estratégia do CADIF, por favor. Bom, pessoal, então continuando a questão anterior, então vamos falar agora de como que o investidor consegue participar do crescimento do mercado de infraestrutura, ou das oportunidades do mercado de infraestrutura, só que agora eu não quero ser acionista, eu quero ser financiador. Eu quero ter um título de dívida, eu quero emprestar o meu dinheiro e receber de volta com juros. Então, existem algumas formas. Você tem os fundos de infraestrutura que são abertos. O que é um fundo aberto? É aquele fundo que você aplica o seu dinheiro e quando você mudar de ideia e precisar do dinheiro, você faz um resgate. Esses são os fundos abertos. E você tem os fundos de infra fechados, que é aquele que você aporta, você aplica o seu dinheiro e o dia que você quiser sair, você vende a sua cota para outro, na B3. Essa é a diferença de um para outro. Ambos são fundos com o mesmo tratamento fiscal, essa não é a principal diferença. A diferença é na hora de sair. E aí entra, acho que um pouco, o trabalho de curadoria. Né? Uhum. Dentre os vários fundos de infraestrutura, qual que eu quero? O mais arriscado, o menos arriscado, o aberto, o fechado, o que compra debêntures de forma pulverizada, o que compra de forma mais concentrada, o que tem uma vocação para um setor, o que é multissetorial. Aí vocês podem escolher, né, o melhor veículo para montar o quebra-cabeça aí de investimento de vocês. Então eu vou falar um pouquinho do CADIF, de como a gente faz o nosso... Antes de entrar no CADIF, vamos
dar alguns outros passos e falar um pouco de vantagens também de FII Infra de modo geral. Acho que é super importante, quem está assistindo, quem está vendo a gente aqui, com certeza quer entender como se expor a esse ativo. Então, antes de a gente falar especificamente do CADIF, falando de FII Infra de modo geral. FII Infra, como a Aymar falou, pode ser negociado em bolsa. Assim como você compra um fundo imobiliário, como você compra uma ação, você pode comprar um FII Infra. Vai ter lá um código com 4 letras e 2 números apenas. O investimento, apesar da gente falar aqui da necessidade de muito capital, para o investidor, ele pode começar a partir de R$10. Temos fundos que a cota é R$10, assim como temos fundos com cota a R$100, que é a maior parte dos FII Infras. Além disso, a gente tem a isenção de imposto de renda, tanto no rendimento, que aí, apesar de não ser obrigatório a distribuição mensal, acho que esse é um ponto sempre importante de entender, não é obrigatório a distribuição mensal do FII Infra, mas hoje no mercado o que a gente tem visto é a distribuição mensal dos FII Infras que estão sendo negociados em bolsa. Então, nesta renda mensal, você terá uma isenção do imposto de renda, então todo o dinheiro cai ali, livre de tributação, assim como o ganho de capital. Comprou uma cota por R$100, vendeu a 120, esses R$20 que foi o teu lucro, em outros ativos, como o fundo imobiliário, por exemplo, você teria que pagar o imposto de renda de 20%. No caso do FII Infra, até hoje, a gente não precisa pagar, é sempre um fantasma a tributação, mas falando do que a gente tem hoje. Então, só para trazer um pouco de luz e mostrar um pouco das vantagens desse instrumento, que hoje é pouco conhecido e que é muito vantajoso para o investidor, principalmente pessoa física. Agora vamos falar, então, sobre a estratégia do CADIF, que é um FII Infra listado, fechado e que tem a sua estratégia específica. Fala um pouco sobre a estratégia do fundo e quais são os segmentos que estão ali dentro. Tá. O nosso fundo chama-se Kinea Infra, CADIF 11 é o código. É um fundo que tem hoje um patrimônio. A gente começou esse fundo em 2017, abril de 2017, então ele tem um histórico já legal passou por 2 crises já. Ele é um fundo fechado e listado em bolsa. Então, a cota é mais ou menos R$135, é o que está na bolsa. Então, é um investimento, assim, com 135, uma coisa que eu acho que é democrática, vai. Com R$135 você compra uma carteira de 40 ativos. Com R$135 você está diversificando o seu investimento em 40 debêntures, que é o que tem hoje na carteira. Tá? Então, o nosso fundo ele tem um viés importante para o setor elétrico, por enquanto, porque é onde a gente vê as melhores operações. Então, a gente gosta muito de transmissão de energia, geração eólica, geração solar. Mas também tem mais ou menos uns 20% em saneamento e mais uns 20% em transporte. Então, é um fundo que está com uma diversificação setorial importante. Mas, por exemplo, a gente não tem aeroporto, a gente não tem ferrovia, a gente não tem portos, nada contra. Mas a gente ainda não achou a operação ideal nesses segmentos. Tá? Uma característica, isso é uma condição que a gente é muito importante para a gente. A gente não gosta de diversificar por diversificar. A gente só vai ter uma operação em aeroporto se a gente achar que tem ali uma operação boa, com garantias, um contrato de longo prazo e tal. Então, isso é super importante. Como que a gente faz? Qual que é o principal? Se vocês me perguntarem assim, qual que é o motivo mais importante ou o principal pilar de como montar a carteira? Acho que tem um ponto. A gente gosta de comprar uma emissão inteira. Então, se uma empresa de energia precisa de uma debênture de 300 milhões para financiar o investimento, a expansão dos ativos dela, a gente gosta de comprar os 300 milhões inteiros. Tá? Isso a gente fez desde o primeiro dia. Por quê? Comprando tudo, isso é simples, né? Investimento tem que ser simples. É uma frase simples, comprar a emissão inteira. É fácil de entender. Só que isso tem uma série de repercussões na forma com que a gente trabalha. E repercussões no nível de risco que o investidor que compra a nossa cota assume. Quando a gente compra uma emissão inteira, a gente participa da estruturação para deixar a operação mais segura. A gente escreve, participa da redação da escritura da debênture e dos contratos de garantia. A gente impede a companhia de nos recomprar.
a gente veda novo endividamento, a gente exige balanço trimestral auditado. Então, tem uma série de medidas ali de risco que estão ali de proteção caso alguma coisa dê errado, né? Então, esse é um fator importante. O segundo fator importante é, quando a gente compra a emissão inteira, a emissão tende a ficar mais barata para o emissor. O emissor tem menos despesas de distribuição. Se vocês quiserem, depois eu falo um pouquinho melhor disso para vocês. Então, a empresa, como vai ter menos despesas, ela pode pagar uma taxa mais alta para o fundo. Então, as nossas debêntures, a nossa luta é para que a gente tenha debêntures seguras, com bom respaldo de garantias e com prêmios maiores do que as debêntures que as pessoas físicas investem. Esse é o nosso trabalho. Muito bom. Está dando alguns passos atrás sobre ter a emissão completa. É uma questão que você falou e você disse sobre ter diversas vantagens sobre isso. Uma delas é uma taxa maior. E aí, só para exemplificar, é a questão de que nós temos aqui diversos profissionais do mercado, todo mundo é remunerado. E quando, no caso, né, a CNEA traz uma emissão completa, parte das remunerações de diversos profissionais do mercado, elas são deixadas de ser entregues. Então, da ótica de quem está fazendo a emissão, de quem está pegando dinheiro emprestado, ele pode estar pagando menos do que ele pagaria se fosse exposto ao mercado, e na ótica de quem está fornecendo crédito, vai pegar uma taxa maior, porque esse pedaço que seria distribuído em diversos plays, essa fatia do bolo que seria distribuída, ela acaba ficando apenas entre os dois. No caso do CADIF, isso incorpora para o fundo em relação à taxa. Bom, acho que a gente já falou bastante e acho que um ponto importante é para quem está aqui ter a oportunidade de tirar dúvida. Então, vamos interromper essa nossa conversa e abrir esse espaço para quem quiser tirar dúvida, não apenas do CADIF, mas também sobre segmentos de infraestrutura, sobre FIINFRA, como investir, o que pode fazer. A gente está aberto para fazer esse momento de tirar dúvida agora. Eu sou Davidson Barbosa, sou educador financeiro, mas eu queria saber, Danilo, sobre a distribuição que você falou que pode ser mensal e igual aos fundos imobiliários. A gente sabe que na regra dos fundos imobiliários, a distribuição é de até 95% dos rendimentos. Como é que funciona no caso do FIINFRA? Então, como eu citei, apesar de ter uma similaridade o produto FIINFRA com fundo imobiliário, por diversos motivos, o código de negociação termina com 11, é feito em bolsa, ele não tem essa obrigatoriedade, nem de fazer dos 95% e nem de ser semestral. Contudo, um ponto importante da gente destacar é o que o mercado está acostumado. E para a gente, que eu falo, né, para a indústria de FIINFRA também é importante que o mercado tenha essa renda mensal. O mercado já está acostumado com isso. Então, nos fundos listados hoje, todos eles fazem majoritariamente distribuição mensal. Temos alguns que têm alguma limitação de valor patrimonial, ou seja, se a cota do fundo tiver até certo preço, ele não distribui. Mas isso é uma parcela menor e, ao ver e estudar a particularidade de cada fundo, você vai ver isso. Mas, de modo geral, FIINFRA pode ser um ativo previdenciário no qual vai trazer renda para você todos os meses e, de novo, vale reforçar, isento de imposto de renda. Respondeu? O INFRA não tem essa limitação. É outra lei, então ela não tem essa limitação do 95. Então, cada gestor optou pelo seu critério. E os critérios foram convergindo para todo mundo pagar mensal. É o que acontece. José Augusto, estratégia de crescimento em relação ao CADIF, o que vocês têm de coisas para passar para a gente, emissões, por favor. José Augusto, obrigado. A gente já fez, a nossa estratégia de crescimento é a seguinte: à medida que a gente tenha boas operações, e o CADIF tenha né, até então, a gente já fez 6 emissões no CADIF. O CADIF cresce com emissões, né, com os tal dos follow-ons, né, emissões subsequentes, em que a gente, na prática, significa que o fundo está emitindo cotas e as cotas estão sendo adquiridas pelas pessoas. E aí o fundo recebe capital. E aí o que a gente faz com esse capital? A gente aloca nas operações essas que eu te contei, que a gente estrutura, que a gente origina. E a gente vai seguir este mesmo critério, né? À medida que que o CADIF tenha
atualmente, por exemplo, nós temos 2 operações para liquidar nos próximos meses, mas o CADIF tem caixa. Eu não preciso chamar mais caixa, exatamente, não preciso fazer uma emissão. À medida que a gente tenha boas operações, o CADIF esteja sem caixa e a cota esteja num nível atrativo para a gente emitir, aí a gente faria uma emissão. Esse é o cenário ideal para o CADIF fazer uma nova emissão. Tá? Essas 3 condições. Tá? A gente não quer trazer caixa para dentro do fundo para não alocar, porque isso dilui o retorno de vocês. Não é que é ruim, porque na pior das hipóteses, o caixa que a gente traz, a gente compra a NTNB com esse dinheiro, um título público indexado ao IPCA. Então, no pior dos casos, o nosso investidor está carregando uma NTNB isenta, que é melhor do que ele carregar na pessoa física. Mas a gente não é para isso que a gente está sendo contratado. A gente está sendo contratado para fazer uma alocação em crédito, em infra. Então, a gente tem que combinar a disponibilidade do caixa do fundo, boas operações e uma situação interessante da cota. Deixa eu até aproveitar um pouco das 2 perguntas, que pode ser, inclusive, um medo do investidor que está nos ouvindo. Não há uma obrigatoriedade de fazer distribuições mensais. É um fato, a gente já bateu esse martelo. E a segunda pergunta foi, como que vocês pretendem crescer e fazer novos investimentos? Há a possibilidade de vocês reter a distribuição para o cotista para fazer novas alocações, ou a visão de vocês, se for para crescer o fundo, vai ser através de emissões? Vamos lá, vou quebrar em 2 partes. Possibilidade A, como o Davidson perguntou, a regra é flexível. O gestor que quiser reter, ele pode reter. Sim. Nós vamos fazer isso? Não. Por quê? Porque é um combinado que nós temos com nossos investidores que a gente vai pagar mensalmente. O nosso fundo, a gente quer que ele tenha um componente de renda. Então não faz sentido a gente interromper isso. Então, regulatoriamente é possível, mas nosso produto não vai ter. Não, é ótimo. Acho que faz sentido levantar esse ponto. Bom, meu nome é Anderson, obrigado pela palestra, sou consultor financeiro também. Queria saber como é que está um pouquinho a distribuição por indexador, CDI, IPCA, e quais os impactos de queda de Selic, queda de inflação no rendimento do CADIF. É o seguinte, o nosso fundo, qual que é a paz de espírito que a gente passa para o nosso investidor? O nosso fundo é um fundo IPCA mais juros. Quem está com a gente, quem está investindo no CADIF, está alocando um pedaço da poupança em inflação. Então, a gente não fica fazendo mudança de indexador. O fundo é IPCA mais juros. Agora, se você olhar o relatório do fundo, você vai ver lá que tem algumas emissões em CDI. O que a gente faz? A gente swapa o CDI para IPCA. Então, a gente acha uma emissão atrativa em CDI, a gente vai na B3, usa o mercado derivativo para mudar o indexador. Então, para o fundo... Então, vou te dar um exemplo. Tem uma emissão de AEGEA lá, a IPCA mais 3,40. CDI mais 3,40. Aquela emissão, aquele é o valor que ela foi adquirida. Mas, para o fundo, ela está rendendo NTNB mais 3,40. Porque ela foi swapada. Eu acho que tem uma pergunta dele. Bom dia. Agostinho, meu nome. Só para confirmar, vocês não pretendem fazer emissão abaixo do valor patrimonial. Foi isso que eu entendi na sua resposta anterior. Confere? Isso, é isso mesmo. A gente nunca fez e não pretende fazer. Por que a gente nunca fez? Porque se você emite abaixo do patrimonial, você, de certa forma... Eu entendo quem faz, mas a gente prefere não fazer. Porque aí você coloca uma pressão no investidor para ele colocar mais, para ele não ser diluído. E a gente prefere que seja uma coisa voluntariada. O investidor queira colocar mais e não se sinta pressionado lá. Um ponto antes da tua pergunta, por favor, é sobre indexadores. É um ponto importante a gente entender que no segmento de infra, principalmente no que se diz respeito à debênture incentivada, a casca é IPCA+. Não significa que todos os fundos de infraestrutura vão estar expostos a IPCA. Naturalmente, por regulação, como eles vão ter a maior parte em debênture incentivada, eles vão ter no seu portfólio IPCA mais alguma coisa. No entanto, nós temos outros FIINFRAs, e aí não falando apenas do CADIF, eu acho que vou levantar a bandeira aqui do FIINFRA de modo geral, para que vocês possam ter noção tanto do que a gente tem no mercado, quanto o CADIF. E aí a gente tem alguns outros ativos que escolhem ser exatamente o oposto do que o Aymar falou. Ao invés de fazer um swap, fazer uma troca de indexadores de CDI para IPCA, nós temos outros FIINFRAs
que vão ter na seu portfólio diversos ativos em IPCA, que é o natural, mas vai fazer essa troca de IPCA para CDI. Então, você tem a opção de se expor à infraestrutura, tanto em IPCA quanto em CDI. E aí vai depender de cada tipo que você for escolher. João Paulo, sou assessor da Binvest. No que tange aos fundos de infraestrutura, acredito que a curva de juros impacta bastante, né? Digamos, na rentabilidade, na performance deles. Então, quero saber de vocês o que a Kinea enxerga sobre o cenário de juros no Brasil e no exterior e como que esse cenário corrobora aí para o investimento nesse setor. Tá, legal. Uma pergunta um pouco mais com viés mais macro, mas eu vou tentar colocar para você na nossa cabeça. Quando a gente olha para o CADIF hoje, ou para o mercado de NTNB, ou para as debêntures de infra, elas estão num patamar elevado historicamente. Então, quando você fala de NTNB, é IPCA mais 5,40, para um prazo intermediário, ou quando você fala de uma debênture, como está o CADIF hoje. O CADIF é um fundo que rende IPCA mais 6, líquido, já descontado todos os custos do fundo. Então, é um nível historicamente atrativo. Se você fizer uma conta com o histórico de 20 anos, quem investiu nesses níveis dificilmente teve uma experiência ruim, comparando com o CDI, com outras classes de ativos no Brasil. Dificilmente. Então, olhando para... Eu vou facilitar um pouco a decisão. Não precisa cair o juro para ser bom. Se ficar assim, tá bom. Agora, vamos lá. É uma oportunidade tática de eu entrar para poder sair depois? Então, olhando com a cabeça de construção de poupança e de riqueza futura, eu não preciso nem que caia. Vamos carregando assim, que tá bom. Mas vamos olhar a possibilidade de ganho num prazo antes, num prazo intermediário, no prazo curto e intermediário. Eu acho que ainda tem espaço. O Banco Central começou a cortar juros, o mercado, ele tem esse comportamento. Você, no primeiro momento, nas proximidades do início do corte, a curva cai um pouquinho, os juros futuros cedem um pouquinho, depois se acomoda um pouco, tem um período de acomodação, até se concretizar a velocidade de corte, como é que vai ser, se a inflação vai dar chance mesmo, e aí depois você tem uma segunda fase de queda nas taxas, tá? Nas taxas futuras. Isso é o que acontece normalmente. Tá? Pode ser que aconteça de novo. Nós agora estamos vivendo essa fase da acomodação. O que precisa acontecer para isso realmente, do ponto de vista de fundamento? Eu acho que a inflação, a palestra dos meus colegas aqui de ontem, a Kinea está bastante confortável com o cenário de inflação. Você tem um ciclo aqui contratado de queda de preços de commodities, que pode ajudar a inflação no Brasil. Tá? Então, e por esse ângulo, parece que será benigno para o lado de queda de juros futura. Só que você tem um outro componente, ainda interno, que é o fiscal. Será que a gente vai controlar os gastos? Como é que vai ser isso? Eu acho que a gente tem aí um ano, mais ou menos, para a gente ver como é que vai ser isso. Parece que a gente está agora num momento favorável, mas vamos ver se vamos conseguir entregar o que está sendo combinado hoje. Mas eu acho que a gente tem um ano aí de trégua para discutir isso um pouco melhor. E a terceira variável, que é super dura, é os Estados Unidos. Se os Estados Unidos continuar subindo juros, fica difícil a gente cair demais. Mas mesmo assim ainda tem um espaço importante. Né? Mas o cenário externo sempre é muito relevante. Então, assim, eu não vejo hoje grandes motivos. Parece que hoje o cenário de Selic a 9,5 já está mais ou menos embutido aí nos preços. Para ficar abaixo uma Selic abaixo de 9,5, eu acho que a gente precisa se aproximar um pouco da materialização da inflação baixa e de um fiscal mais favorável. Aí eu acho que dá para ter. E aí as debêntures que são indexadas a juros longos, uma debênture as debêntures de infra têm prazos longos, né? Então elas são precificadas com base nas NTNBs de prazos mais longos, 2030, 2035, mais ou menos nessa faixa. E aí você pode ter um ganho advindo disso aí. Eu preciso falar também, quando eu mudo de NTNB para debênture, eu estou adicionando um outro componente aqui, que é o prêmio de risco, que também tem que ser levado em conta. O prêmio de risco das debêntures está alto e pode cair, ou está baixo e pode dar prejuízo se ele subir? Eu acho que hoje ainda está
No começo do ano ele estava muito alto, por conta de Americanas e Light, teve um contágio no mercado brasileiro. Os prêmios subiram muito, né? E agora já começaram, desde a segunda quinzena de maio para cá, eles estão caindo gradativamente. Mas ainda continuam num cenário, num nível atrativo, na minha visão. Então, eu ainda acho que é um bom nível. Você está somando dois vetores aqui, né? É a NTNB, que está num patamar elevado ainda, com um prêmio de crédito, que também está num patamar interessante. Bom, pessoal, nós estamos finalizando esse nosso 9º episódio da Conexão Kinea, diretamente da Expert. E apesar da gente estar finalizando aqui esse momento de palestra e essa nona emissão, nós vamos estar aqui ainda no stand. Se tiver qualquer dúvida, o Aymar vai estar aqui à disposição para responder. Eu também vou passar um bom tempo aqui ainda. Então, agradeço pelas perguntas e pelo tempo de vocês. Muito obrigado.